mundo é um palco de maravilhas e mistérios, mas também de eventos tão absurdos, tão fora da curva, que desafiam a própria lógica. São fatos que, à primeira vista, parecem pura invenção, um delírio da mente humana, mas que, ao serem dissecados, revelam-se assustadoramente reais. Eu sou um pesquisador incansável, um caçador de verdades ocultas, e minha motivação sempre foi desvendar o véu que cobre o inacreditável. O que me move é a certeza de que, por trás de cada história que soa como fake, pode haver uma verdade ainda mais estranha e complexa, esperando para ser descoberta. Minha jornada é uma busca incessante pela essência do real em um mar de percepções distorcidas. Lembro-me claramente do dia em que me deparei com o caso do Homem de Taured. A história era bizarra. Um homem, de aparência completamente comum, desembarcou num aeroporto japonês na década de 1950, apresentando um passaporte de um país chamado Taured. Ele falava várias línguas, tinha moeda estrangeira, mas Taured não existia em nenhum mapa. As autoridades o interrogaram, o prenderam em um hotel com guardas na porta, mas na manhã seguinte ele simplesmente desapareceu, sem deixar rastros, sem que ninguém o visse sair. Seus pertences e documentos também sumiram. Uma anomalia temporal? Um viajante de outra dimensão? A história era tão fantástica que a maioria a descartava como lenda urbana. Foi então que conheci o professor Alistair Finch. Ele era um acadêmico brilhante, mas com um ceticismo que beirava a arrogância. Finch considerava esses fatos estranhos como nada mais do que mitos modernos, reflexos da necessidade humana de acreditar em algo além do mundano. Bobagens pseudocientíficas, ele bufava, histórias para entreter os crédulos. O Homem de Taured, uma farsa bem elaborada, talvez um golpe de contrabandistas que deu errado, ou simplesmente uma falha de memória coletiva que se transformou em folclore. Não há nada de sobrenatural nisso, apenas a incapacidade de aceitar explicações mundanas. Nosso conflito era imediato e palpável. Eu via a possibilidade do extraordinário, ele via apenas a falha humana. Eu argumentava que a ausência de uma explicação racional não significava a ausência de uma verdade, apenas a ausência de uma compreensão atual. Finch, por sua vez, insistia que a carga da prova estava em mim. Se não há evidências concretas, não há fato, ele declarava, com ares de superioridade. Histórias não são provas, meu caro. Relatos anedóticos são os pilares da superstição, não da ciência. Mas havia algo no caso de Taured que me incomodava. Os detalhes eram consistentes em diferentes relatos. As testemunhas, embora poucas, eram críveis. Não era apenas um conto. Havia algo mais profundo, algo que a lógica fria de Finch não conseguia alcançar. A luta entre a crença e a descrença se tornou o motor da minha investigação. Eu sentia que havia uma camada de verdade enterrada sob a poeira do ceticismo, esperando para ser revelada. Minha persistência me levou a um antigo arquivo de jornal, empoeirado e quase esquecido. Entre recortes amarelados sobre eventos locais e anúncios de produtos extintos, encontrei uma pequena nota de rodapé. Um breve parágrafo sobre um incidente similar ocorrido décadas antes em outra parte do mundo. Uma mulher que falava uma língua desconhecida, alegando vir de um lugar que não existia nos mapas da época. Ela também havia desaparecido sem deixar vestígios. A coincidência era estranha demais para ser ignorada. Não era um caso isolado, mas um eco, uma reverberação através do tempo. Isso não era apenas uma lenda, era um padrão. Um padrão que sugeria uma camada mais profunda de estranheza, algo que ia além de um simples viajante perdido. Havia uma conexão, uma pista inesperada, que acendia a chama da minha curiosidade e me impulsionava a ir além. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A descoberta daquela pequena nota de rodapé
Um eco distante do homem de Taured reverberou na mente do pesquisador, transformando a curiosidade em uma obsessão. Não era apenas um incidente isolado, mas parte de um tecido maior e mais complexo. Esta nova pista o levou a explorar o segundo fato, um caso que prometia ser ainda mais enigmático e, de alguma forma, pessoalmente ressonante. Era a história de Elara Vance, uma botânica renomada que, em 1988, desapareceu misteriosamente de uma expedição na floresta amazônica, apenas para reaparecer 3 anos depois, completamente ilesa, em um vilarejo remoto nos Andes peruanos. Ela não tinha memória dos anos perdidos, mas trazia consigo uma orquídea nunca antes catalogada, com propriedades luminescentes e uma estrutura genética que desafiava qualquer classificação conhecida. O professor Finch, ao ouvir sobre Elara, reagiu com o mesmo desdém, mas havia uma fissura em sua armadura de ceticismo. O pesquisador percebeu que, por trás da fachada de intelectual inabalável, Finch carregava suas próprias cicatrizes do inexplicável. Anos antes, a irmã de Finch, uma bióloga marinha, havia desaparecido em circunstâncias igualmente bizarras durante uma pesquisa em águas profundas. Seu submarino de pesquisa encontrado vazio, sem qualquer sinal de avaria ou luta. A ausência de uma explicação lógica para o sumiço dela havia corroído a fé de Finch em tudo o que não podia ser provado empiricamente, transformando sua dor em um ceticismo ferrenho. Ele não queria acreditar em Elara, porque, no fundo, isso significaria confrontar a possibilidade de que o destino de sua irmã pudesse ter sido igualmente extraordinário e aterrorizante. Aprofundando-se na investigação de Elara Vance, o pesquisador encontrou uma teia de evidências contraditórias. Os registros oficiais da expedição de 1988 estavam incompletos, com páginas faltando e depoimentos de testemunhas que se contradiziam. Alguns membros da equipe juravam ter visto Elara caminhando para a floresta em um transe, enquanto outros afirmavam que ela havia sido levada por uma tempestade repentina e incomum. Os moradores do vilarejo andino que a encontraram, por sua vez, falavam de uma mulher das estrelas que surgiu da névoa da montanha, trazendo consigo a estranha flor que brilhava no escuro. A tensão crescia à medida que a linha entre a realidade e a ficção se tornava cada vez mais tênue. A orquídea luminescente de Elara, estudada por biólogos independentes, foi confirmada como uma espécie genuinamente nova, com características que desafiavam os modelos evolutivos conhecidos. Se fosse uma farsa, era uma farsa de proporções científicas inéditas. O pesquisador sentia-se cada vez mais envolvido, sua própria percepção da realidade se esticando aos limites. Nesse meio tempo, ele buscou a ajuda de um ex-colega, um arquivista conhecido por sua capacidade de encontrar agulhas em palheiros digitais. O arquivista, um homem metódico e aparentemente confiável, prometeu acesso a bancos de dados governamentais e registros confidenciais. No entanto, à medida que a investigação avançava e o pesquisador se aproximava de informações cruciais sobre Elara Vance e a orquídea, o arquivista começou a se mostrar evasivo. Documentos importantes que ele prometera nunca apareciam, e informações que ele havia descoberto mais tarde se revelavam distorcidas ou falsas. A traição foi um golpe duro. A fonte confiável não era tão confiável assim, e suas segundas intenções eram agora dolorosamente claras. Ele estava deliberadamente desviando a investigação, talvez amando de alguém. O pesquisador percebeu que a desinformação sobre Elara Vance, a negação do caso do homem de Taured e agora a sabotagem de seu próprio arquivista não eram incidentes isolados. Havia um padrão emergindo, uma conexão sutil entre esses fatos aparentemente díspares. Todos eles envolviam desaparecimentos inexplicáveis, aparições de algo que não deveria existir,
e uma cortina de silêncio e ceticismo imposta por vozes influentes. Não era apenas a natureza que estava se comportando de forma estranha. Era a reação a essas estranhezas que formava um desenho. Uma força oculta parecia estar trabalhando para manter esses eventos longe do escrutínio público, para que permanecessem como meras lendas urbanas. O que quer que ligasse o homem de Taured à orquídea luminescente de Elara Vance era muito maior do que ele havia imaginado. A percepção de que havia forças ocultas agindo para manter esses fatos em segredo gelou a espinha do pesquisador. Não era apenas uma busca pela verdade, mas um confronto, e ele começava a sentir o peso dessa batalha. O terceiro fato que se desdobrou diante dele não era mais uma curiosidade acadêmica, mas um evento que ameaçava sua própria segurança e bem-estar. Era a história das Vozes de Silene, uma comunidade isolada nas montanhas que, em 2010, desapareceu completamente durante uma única noite, deixando para trás apenas casas vazias, refeições inacabadas e um estranho zumbido de baixa frequência que ainda hoje podia ser detectado na área. O pesquisador havia viajado até Silene, atraído pelos relatos de moradores locais sobre um canto que vinha da montanha. Um som hipnótico que precedeu o desaparecimento. Enquanto investigava as casas abandonadas, sentiu uma opressão crescente, uma sensação de estar sendo observado. Uma noite, enquanto gravava o zumbido ambiente, seu equipamento captou algo mais. Sussurros indistintos, vozes que pareciam vir de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. Eram vozes que pareciam chamá-lo, seu próprio nome misturado a frases incompreensíveis, mas com uma melodia que induzia a um estranho torpor. Ele acordou no dia seguinte, desorientado, a quilômetros de onde havia adormecido, com uma dor de cabeça lancinante e a memória de um sonho vívido, mas fragmentado, de luzes e sombras dançando. Naquele momento, o protagonista começou a questionar sua própria sanidade. As experiências estavam se tornando muito pessoais, muito invasivas. A linha entre a investigação e a paranoia estava se tornando perigosamente tênue. Seria ele o próximo a desaparecer? O desejo de desvendar a verdade colidia violentamente com o medo das consequências. Ele tinha uma família, entes queridos que dependiam dele, e a ideia de arrastá-los para esse abismo de estranheza era insuportável. Sua esposa, Laura, notava sua crescente obsessão, as noites em claro, os olhos vidrados em documentos e mapas. Ela tentava se aproximar, oferecer apoio, mas ele se fechava, temendo que qualquer palavra pudesse expô-la ao perigo que sentia se aproximar. "Você está mudando, meu amor", ela disse uma noite, a voz carregada de preocupação. "Essa busca está te consumindo. Não é mais você." As palavras dela o atingiram como um raio. O impacto da sua busca nos seus entes queridos era um preço que ele não estava disposto a pagar. Mas como parar, agora que estava tão perto? Como ignorar o padrão, a teia que se adensava a cada nova descoberta? A orquídea luminescente de Elara Vance, o homem de Taured, as vozes de Silene, tudo parecia apontar para uma realidade alternativa, uma dimensão oculta que se sobrepunha à nossa, e que as forças ocultas estavam desesperadas para manter em segredo. O ponto de virada veio quando ele conseguiu decifrar uma parte dos sussurros gravados em Silene, usando um software de análise de áudio experimental. As vozes falavam de portais, de travessias e de aqueles que guardam a fronteira. Mas uma frase, repetida várias vezes, o chocou profundamente. Ele sabe, o cético sabe, ele esteve lá. O cético, Finch, o professor Finch. Aquela revelação mudou tudo. Finch não era apenas um cético. Ele era um participante relutante, alguém que tinha conhecimento direto desses eventos. Sua irmã não havia simplesmente desaparecido. Ela havia atravessado, assim como os habitantes de Silene,
assim como o homem de Taured. Finch não estava negando a verdade por descrença, mas por um medo profundo, por uma dor que o impedia de aceitar a realidade do que havia acontecido à sua irmã. Ele não era um antagonista, mas uma vítima, um guardião involuntário de um segredo terrível. A percepção de que havia forças ocultas agindo para manter esses fatos em segredo deixou de ser apenas uma suposição e se tornou uma certeza aterrorizante. O zumbido de Silene, as memórias fragmentadas, a evasão do arquivista, o ceticismo de Finch, tudo fazia parte de um projeto maior. Havia um grupo, uma entidade, que estava ativamente trabalhando para silenciar, para apagar, para manipular a percepção da realidade. E ele, o pesquisador, havia se tornado um alvo. A busca pela verdade não era mais um hobby, mas uma luta pela sobrevivência. E ele estava no caminho de algo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginou. A revelação sobre Finch, o cético, foi um golpe avassalador, mas também um farol na escuridão. Não era apenas uma questão de fatos estranhos, mas de vidas roubadas, de verdades deliberadamente enterradas por aqueles que se beneficiavam do silêncio. O quarto fato que se impôs ao pesquisador não era uma curiosidade distante, mas uma ferida aberta, um evento que expunha uma injustiça profunda e um encobrimento deliberado que tocava diretamente na dor de Finch. Era a história do caso Aurora, uma série de desaparecimentos de jovens pesquisadores e ativistas ambientais que, entre 2005 e 2008, investigavam anomalias climáticas e geológicas em regiões remotas. Seus trabalhos, que sugeriam uma conexão entre esses fenômenos e experimentos secretos de alta energia, foram sistematicamente desacreditados e, um a um, eles simplesmente sumiram, sem deixar vestígios. A irmã de Finch, Elara, estava entre eles. O pesquisador mergulhou no caso Aurora com uma nova intensidade, impulsionado não apenas pela curiosidade, mas por uma crescente sensação de responsabilidade. Ele sabia que Finch, apesar de seu ceticismo forçado, guardava uma dor imensa e uma sede de respostas que ele próprio não conseguia satisfazer. Acreditava que se conseguisse desvendar o mistério por trás dos desaparecimentos do caso Aurora, talvez encontrasse a chave para a verdade de Elara, do homem de Taured e das vozes de Silene. Foi durante sua investigação sobre os últimos passos de Elara que ele se deparou com um novo personagem, uma figura sombria e enigmática que operava nas margens da sociedade. Kyle. Kyle era um ex-hacker e ativista, cujo irmão também havia desaparecido no caso Aurora. Ao contrário de Finch, Kyle não tinha ceticismo. Ele tinha certeza. Certeza de que seu irmão havia sido silenciado por eles, as forças ocultas, e uma sede implacável de vingança. Seus olhos ardiam com uma intensidade fria, e sua voz, embora calma, carregava o peso de anos de frustração e luto. A princípio, Kyle desconfiava do pesquisador, vendo-o como mais um curioso que logo seria silenciado ou desviado. No entanto, quando o pesquisador apresentou suas próprias evidências, as conexões entre o homem de Taured e a orquídea de Elara Vance, as vozes de Silene e a sabotagem do arquivista, a resistência de Kyle começou a ceder. Ele viu no pesquisador não apenas um colega em busca da verdade, mas um potencial aliado na sua própria cruzada. Uma aliança improvável começou a se formar. Kyle possuía habilidades digitais que o pesquisador jamais sonharia em ter, acessando redes criptografadas e bancos de dados governamentais que o arquivista havia fingido explorar. Juntos, eles começaram a desvendar uma teia de encobrimentos que ia muito além do caso Aurora. Descobriram que os pesquisadores desaparecidos estavam prestes a expor não apenas experimentos secretos, mas também a manipulação de informações sobre a existência de portais e travessias, as mesmas palavras sussurradas em Silene. À medida que se aprofundavam, o conflito externo se intensificava.
Eles não estavam mais apenas investigando, estavam enfrentando diretamente os responsáveis pela ocultação. Mensagens ameaçadoras começaram a aparecer nos dispositivos de Kael, e o pesquisador percebeu que estava sendo seguido. A sensação de estar sob vigilância constante se tornou sufocante, e ele sabia que estavam pisando em território perigoso. Apesar do perigo, a colaboração com Kael era vital. Foi Kael quem, através de um complexo rastreamento de dados, identificou um padrão de comunicações encriptadas que apontava para o arquivista. Ele não era apenas um peão, era um colaborador ativo, uma peça-chave na rede de desinformação. O pesquisador, sentindo a necessidade de confrontar seu ex-colega, marcou um encontro. Para sua surpresa, o arquivista não estava arrogante ou desafiador. Ele parecia exausto, assombrado. Revelou que estava sendo coagido, que sua família havia sido ameaçada. Ele não queria participar do encobrimento, mas não via saída. O pesquisador, percebendo o pânico e o medo genuíno nos olhos do homem, ofereceu-lhe uma chance de redenção. Ajudar a expor as forças ocultas de dentro. O arquivista, hesitante, mas visivelmente aliviado por ter uma alternativa, concordou em fornecer informações cruciais sobre a estrutura e os métodos de seus controladores. A colaboração do arquivista foi um divisor de águas. Ele entregou ao pesquisador e a Kael uma lista de locais e datas de reuniões secretas, códigos de acesso a servidores ocultos e, o mais importante, a menção de um protocolo Ômega, um plano maior que conectava todos os fatos a uma conspiração de escala global. A verdade não era apenas sobre o homem de Taured ou Silene. Era sobre a manipulação da própria realidade, a ocultação de uma verdade fundamental sobre a existência de outros mundos e a supressão de qualquer um que ousasse se aproximar dela. As forças ocultas não estavam apenas escondendo fatos estranhos, estavam controlando a percepção da humanidade sobre o universo. O protocolo Ômega era a peça-chave que faltava, o quinto fato que unia todos os fios soltos em uma tapeçaria sinistra. Não era um evento isolado, mas uma diretriz, um manual de operações detalhado para a supressão de qualquer evidência de travessias dimensionais. O arquivista, com o rosto pálido e os olhos marejados de medo, explicou que o protocolo Ômega não era apenas sobre os desaparecimentos, no caso Aurora, nem sobre o homem de Taured, nem as vozes de Silene. Era a raiz de tudo. Ele descreveu um sistema complexo de vigilância e intervenção, projetado para identificar, isolar e, se necessário, eliminar qualquer indivíduo ou grupo que se aproximasse demais da verdade sobre a existência de múltiplos planos de realidade. As forças ocultas não eram apenas sensores, mas guardiões de um segredo cósmico. O pesquisador e Kael ouviram, cada palavra cravando-se em suas mentes como estacas. O protocolo Ômega detalhava como a mídia era controlada para desacreditar testemunhos, como as redes sociais eram usadas para espalhar desinformação e até mesmo como certos indivíduos eram neutralizados. Uma palavra fria e assustadora para assassinato ou apagamento total da existência. A irmã de Finch, Elara, e o irmão de Kael eram apenas duas das inúmeras vítimas desse sistema brutal. A raiva e a determinação do pesquisador atingiram um novo patamar. Ele não estava mais apenas buscando a verdade. Estava em uma cruzada para desmantelar essa rede de mentiras e violência. Kael, por sua vez, estava mais calmo, mas sua quietude era a de uma tempestade iminente. A vingança que ardia em seus olhos agora tinha um alvo claro. O arquivista, apesar de seu medo, sentiu um lampejo de esperança. Ele havia feito sua parte, e agora dependia deles. O confronto final estava próximo.
O arquivista havia indicado que a sede principal das forças ocultas, o centro de comando do protocolo Ômega, estava em um complexo de alta segurança disfarçado como um centro de pesquisa energética em uma área remota. Com as informações do arquivista e as habilidades de Kael, eles traçaram um plano para se infiltrar. Não seria fácil. As forças ocultas tinham recursos ilimitados e uma rede de segurança impenetrável. O dia da infiltração chegou. A tensão era palpável. O pesquisador, munido de um dispositivo de gravação e as provas digitais fornecidas por Kael, sentia o coração martelar no peito. Kael, com seu equipamento de hacker e um olhar focado, era a personificação da calma letal. Finch, o cético, que havia sido informado da amplitude da conspiração, optou por ficar de fora, mas prometeu divulgar as informações que o pesquisador gravasse, caso eles não retornassem. Seus entes queridos, alheios à magnitude do perigo, eram uma lembrança constante do que estava em jogo. A verdade precisava ser exposta para protegê-los. A entrada no complexo foi um balé de tecnologia e nervos de aço. Kael desativou sistemas de segurança com a destreza de um mestre, guiando o pesquisador por corredores labirínticos. O ar estava pesado com a sensação de segredos guardados. Eles finalmente chegaram à sala de controle principal, onde o verdadeiro antagonista, o líder das forças ocultas, estava aguardando. Ele não era um monstro de contos de fadas, mas um homem em um terno impecável, com um sorriso frio e calculista. Eu sabia que viriam, disse o líder, sua voz monótona e sem emoção. A curiosidade é uma doença terminal. O confronto foi verbal no início, uma batalha de ideologias. O líder justificou suas ações como um meio de proteger a humanidade do caos que a verdade sobre as travessias dimensionais traria. As pessoas não estão prontas, ele argumentou. A realidade delas é frágil. Nós somos os guardiões da estabilidade. O pesquisador rebateu, sua voz tremendo, mas firme. Vocês não são guardiões, são tiranos. Vocês roubaram vidas, suprimiram o conhecimento e manipularam a verdade para seu próprio benefício. Kael, que havia permanecido em silêncio, interrompeu. Vocês mataram meu irmão. Vocês mataram Elara. E por quê? Para manter seu pequeno império de mentiras? O líder apenas suspirou, como se estivesse cansado de lidar com crianças. A ignorância é uma bênção, e, infelizmente para vocês, ela é a única bênção que terão. De repente, alarmes soaram. Eles haviam sido descobertos. O líder apertou um botão em sua mesa e uma equipe de segurança fortemente armada invadiu a sala. O tempo estava se esgotando. Kael, percebendo a situação desesperadora, gritou. Vá! Eu cuido deles! Exponha tudo! Ele sabia que precisava ganhar tempo para o pesquisador. Em um ato de sacrifício corajoso, Kael lançou-se contra os guardas, usando suas habilidades em combate e desorientação, criando uma distração vital. O pesquisador hesitou por um momento. A imagem de Kael enfrentando uma dúzia de homens armados gravada em sua mente. Mas o olhar determinado de Kael o impulsionou. Ele tinha que ir. Ele tinha que expor a verdade por Kael, por Elara, pelo homem de Taured, por todos. O pesquisador correu, o dispositivo de gravação apertado em sua mão, os olhos fixos na saída. Ele havia superado seus próprios medos, suas dúvidas. A verdade era um fardo pesado, mas ele estava pronto para carregá-lo. O custo pessoal era imenso, as consequências imprevisíveis, mas não havia volta. A verdade estava prestes a ser revelada, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O pesquisador, impulsionado pela imagem de Kael enfrentando a equipe de segurança, correu como nunca antes. A cada passo, o peso do dispositivo de gravação em sua mão parecia crescer, não pelo seu volume físico, mas pela carga da verdade que ele continha. Ele escapou do complexo de alta segurança por uma rota de fuga improvisada, a sirene soando ao longe,
a adrenalina pulsando em suas veias. A liberdade, porém, não trouxe alívio imediato. A ausência de Kyle era uma ferida aberta, uma cicatriz indelével. A primeira coisa que fez foi entrar em contato com Finch, o cético, que aguardava ansiosamente. A voz de Finch, normalmente carregada de sarcasmo, estava tingida de preocupação genuína. Ao receber os arquivos, a incredulidade inicial de Finch deu lugar a uma fúria contida. Ele havia prometido divulgar a verdade. E agora, com a prova irrefutável, sua promessa se tornaria uma missão. As forças ocultas haviam subestimado o poder da indignação e da lealdade. As consequências da revelação foram imediatas e cataclísmicas. Finch, utilizando sua vasta rede de contatos e seu conhecimento de mídia, orquestrou a exposição mais massiva da história. Os arquivos do Protocolo Ômega, detalhando as operações de supressão, os desaparecimentos, as manipulações de mídia e os assassinatos, foram liberados em plataformas seguras e replicados globalmente antes que as forças ocultas pudessem reagir. O mundo foi virado de cabeça para baixo. O sexto fato era a própria revelação. Não era um evento singular, mas a erupção de uma verdade contida por décadas, talvez séculos. O homem de Taured, as vozes de Silene, o caso Aurora, todos eles, e muitos outros, vieram à tona, não como anomalias isoladas, mas como peças de um quebra-cabeça maior, orquestrado e suprimido. A verdade sobre as travessias dimensionais, sobre a existência de múltiplos planos de realidade e a intervenção das forças ocultas para manter a humanidade na ignorância, explodiu na consciência coletiva. A justiça, embora tardia, começou a ser feita. O líder das forças ocultas e seus cúmplices foram caçados e, eventualmente, capturados. A sua defesa de proteger a humanidade não ressoou diante da montanha de evidências de crimes contra a humanidade. A estrutura de poder que eles haviam construído começou a desmoronar, peça por peça. Para o pesquisador, a experiência o transformou profundamente. Aquele que antes era um mero observador da estranheza do mundo, agora era um catalisador para a sua compreensão. Ele se tornou uma figura polarizadora, admirado por muitos como um herói, vilipendiado por outros como um alarmista perigoso. Seus entes queridos, que antes viam sua busca como uma excentricidade, agora enfrentavam a dura realidade das consequências. A relação com eles foi testada, mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma nova camada de honestidade e compreensão. Finch, o cético, encontrou sua própria redenção. Sua irmã, Elara, não havia desaparecido sem deixar vestígios. Ela havia sido vítima de um sistema, e agora sua história poderia ser contada. Ele dedicou sua vida a garantir que outras Elara não fossem esquecidas, fundando uma organização para ajudar a reunir famílias separadas pelas ações das forças ocultas. Ele não era mais apenas um cético, mas um defensor da verdade. Kael, o vítima, justiceiro, cujo sacrifício permitiu a exposição dos fatos, foi inicialmente dado como morto. No entanto, semanas após a revelação, uma pequena e enigmática mensagem chegou ao pesquisador. Estou vivo. Há mais a ser feito. A esperança renasceu, e a luta contra as ramificações das forças ocultas continuaria, talvez em uma frente diferente, mas com a mesma determinação. O legado da realidade era que a verdade, por mais estranha e inacreditável que parecesse, sempre encontraria um caminho para a superfície. A história do pesquisador, de Kael, de Finch e de todos os fatos que pareciam fake, mas eram reais, serviu como um lembrete constante de que a ignorância pode ser confortável, mas a verdade é libertadora. O mundo agora era um lugar mais complexo, mais misterioso, mas também mais honesto. A mensagem final para o espectador era clara. Questione tudo. O que você aceita como realidade
pode ser apenas uma camada superficial de uma verdade muito mais profunda e estranha. Não tenha medo de olhar além do óbvio, de duvidar do que lhe é dito, de buscar a verdade, não importa quão inacreditável ela pareça. Porque, no final das contas, o mundo está cheio de fatos tão estranhos que parecem fake, mas são assustadoramente reais. A jornada para desvendá-los não termina aqui. Ela apenas começou.